Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais uma dica de ouro para você que vai fazer o concurso de Canaã dos Carajás para agente de serviços administrativos, o famoso agente administrativo. Hoje, dentro de conhecimentos específicos, eu peguei o tópico comunicação verbal. Tá aqui o nosso programa, tudo isso tem no nosso curso online da Loja do Concurseiro. Muito obrigado a vocês que estão confiando, já tem muita gente. O pessoal já entendeu que a preparação diferenciada é comigo, nessa parte de específico, e é na Loja do Concurseiro. Hoje eu vou atacar esse tópico aqui, ó, comunicação verbal, que tem no seu programa. Nosso curso, pessoal, completaço para esse cargo de agente de serviços administrativos, com apostila em PDF e muitas videoaulas, tudo bem explicadinho, está custando R$ 279. Pode parcelar no cartão de até 4 vezes sem juros, pode parcelar em mais vezes com juros, aceita Pix, videoaula de teoria e exercício, mais a semana de revisão final em videoaula, mais apostila em PDF. Lojadoconcurseiro.com.br, lojadoconcurseiro.com.br. Aproveita e baixa aqui na descrição do vídeo a apostila para acompanhar esta aulinha aqui sobre comunicação verbal. Antes de falar de comunicação verbal e comunicação não verbal, o que é comunicação, tá? O que é comunicação? Tá? Tinha um grande comunicador que dizia que quem não se comunica se trumbica, tá? Chacrinha, né? Comunicar é tornar comum uma ideia. Algo que só eu sei, se a partir de agora você também sabe, tornou comum essa ideia, essa mensagem. Então, houve a comunicação. Agora, se eu falo algo aqui em japonês, quem me dera, e você não entende nada, não houve a comunicação. Só há comunicação se houver compreensão. Isso é importante, hein? Comunicação é a troca de informações entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Tornar comum. Eu sabia o resultado do jogo, agora você também sabe. Tornar comum uma mensagem ou uma informação. Comunicação é um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social, da sociedade. Isso é lá do livro do professor Hidalberto Chiavenato, livros preferidos da banca. A comunicação é um processo de passar informação. Por que eu trouxe essa frase? Porque não é só passar informação, é compreensão. Por isso que eu vou dizer aqui, ó, só existe comunicação se houver a compreensão da mensagem. Comunicação é um processo de passar informação e compreensão de uma pessoa para outra. É essencialmente uma ponte de significados entre pessoas. Eu estou de um lado como se fosse uma cidade, você está do outro lado como se fosse uma cidade. Uma ponte ligando. Uma pessoa sozinha não pode se comunicar. Somente com uma outra pessoa ou pessoas que recebem a mensagem é que pode completar o ato de comunicação. E só existe comunicação se houver a compreensão da mensagem. E o nosso programa pede para a gente estudar comunicação verbal. Lógico que para estudar a comunicação verbal, você tem que estudar a comunicação não verbal. A comunicação verbal, pessoal, é a comunicação que tem a ver com a palavra. Seja a palavra falada ou escrita. Falada, oral ou escrita. Já a comunicação não verbal é a comunicação que ocorre sem a palavra. Por exemplo, um gesto, um sinal, tá bom?
tá bom? Verbal, não verbal. Vamos falar da verbal, que é a mais relevante. A comunicação verbal é aquela que tem o uso da palavra. É aquela que tem o uso da palavra. Ela pode ser uma comunicação oral ou uma comunicação escrita. A comunicação oral são ordens faladas, pedidos, me dá um pouco de água, conversas, bate-papos, debates, discussões, falado. Oral tem a ver com a fala, é a palavra falada. Já a comunicação escrita, o próprio nome diz, são cartas, telegramas, bilhetinhos, letreiros, cartazes, livros, folhetos, jornais, revistas. É quando a palavra não está sendo falada, está sendo escrita. Pronto, verbal envolve oral e envolve escrita. E o que vem a ser a não verbal? Bem, não verbal é quando não utiliza a palavra. Tá? Não utiliza a palavra, nem oral, nem escrita. Por exemplo, ela ocorre com a troca de sinais, um olhar, um gesto, uma postura, uma mímica. Também ela pode ocorrer através de mímica. Não vai cair essas diferenças, só que você tem ideia. Gestos das mãos, do corpo, da face, as caretas, pode ser através do olhar. As pessoas costumam se entender pelo olhar. Só de olhar a pessoa já entendeu que está falando mal do outro. Tu viu? Né? Sem falar tu viu, já foi. Comunicação pela postura. Estou com tanta vontade de dar aula. O modo como nos sentamos, o corpo inclinado para trás ou para frente, a posição dos pés, tudo isso, na maioria das vezes, é o nosso subconsciente transmitindo uma mensagem. Comunicação por gestos, pode ser voluntária, como um beijo ou um cumprimento, mas também pode ser involuntária, como, por exemplo, mãos que não param de rabiscar ou de mexer em algo. Isso é sinal de tensão e nervosismo. Está comunicando. Não verbal não usa a palavra. Tranquilo, pessoal? Vamos ver como isso pode cair na tua prova aí de Canaã dos Carajás. Nossas videoaulas são todas gravadas nesse formato, todas objetivas, diretas. Nossa apostila é objetiva e direta. Se você quer garantir a sua vaga, ainda dá tempo. Corre, compra o nosso curso e estuda. Não adianta só comprar e guardar. Eu percebi algumas pessoas que já compraram, só que quase não assiste. Não adianta. Você tá com a máquina, com a arma, mas você precisa fazer a sua parte. Essa questão caiu na prova da FGV, lá da Prefeitura de Salvador. A velocidade de circulação da informação, a possibilidade de interatividade e a multiplicidade dos meios de comunicação são algumas das evidências de que estamos vivendo a chamada revolução da informação. Sobre a comunicação, analise as afirmativas a seguir. Essa questão foi um pouquinho além do que eu acredito que possa cair na prova, mas uma parte da questão é relevante. Por exemplo, a comunicação é o processo pelo qual alguma coisa torna-se comum ou é compartilhada entre as pessoas. Comunicação é o processo pelo qual alguma coisa torna-se comum ou é compartilhada entre as pessoas. Isso está certo. Com certeza. E comunicação é tornar comum. As formas não verbais. Agora é a nossa questão da prova. As formas não verbais, como gesto é não verbal? Expressões faciais, caretas, movimentos corporais, também são códigos
e sinais usados pelas pessoas para expressar suas ideias e sentimentos. Exato. Assim como as letras, os números, são códigos para você transmitir, as formas não verbais também. Porque eu posso fazer um código e ninguém sabe o que é, mas a pessoa que eu combinei sabe. Então é um código, assim como as letras, a ordem das letras, dos números, numa língua. Então sim, as formas não verbais, como gestos, expressões faciais, movimentos corporais, também são códigos e sinais usados pelas pessoas para expressar suas ideias e sentimentos, tá bom? Tá certinho também. E essa aqui usa o teu bom senso. As finalidades básicas da comunicação. Para que serve a comunicação? São entender o mundo, relacionar-se com os outros e transformar a si mesmo e a realidade. Aí já é um exagero. Uma dessa aqui, já não acredito que vai cair na tua prova. Tá bom? Mas tá certinho. Mas essa aqui, ó, era o foco da questão. Você tinha obrigação de saber esta alternativa. 1, 2 e 3 estão corretas. De qualquer maneira, agrega. Mais uma questão aqui. Não é da FGV, só para a gente treinar. A comunicação interpessoal pode ser desenvolvida de 3 formas interdependentes. Oral, escrita e não verbal. Oral e escrita é o que a gente chama de verbal. Verbal e não verbal. A comunicação não verbal representa a realidade por meio do uso da linguagem, tanto escrita quanto oral. Não verbal não é o gesto. Não, isso aqui é a comunicação verbal, ele quer a não verbal. Ocorre sem o uso das palavras. Não verbal, sem o uso das palavras, por meio de canais diversificados, como mímica facial, olhares, gestos e posturas. Acabou, pessoal. Acabou a nossa questão. Nem vou ler porque é irrelevante. Tá bom? Pessoal, adquira o nosso curso. Realmente é direcionado, faz toda a diferença, tá bom? Até a próxima dica, pessoal. Fica com Deus. Valeu!